Oi, pessoal. Vamos iniciar a nossa live, só esperar o pessoal ir chegando e eu chamar o José Júnior, meu convidado, tá bom? Oi, oi, oi. Deixa eu chamar aqui, então. Chamar o Júnior. Oi, Beto. Oi, Júnior. Tudo bem? Bem. Tá bom. Vou colocar um pouquinho mais para trás aqui. Eu vou transmitir também, tentar transmitir pelo Facebook. Não sei se vou conseguir. Esperar o pessoal chegando. Legal. Se tiver alguma pergunta, Beto, pode fazer aí. A gente vai depois, no final, a gente vai abrir para as perguntas, tá? Dedé. Tá bom o áudio, o vídeo? Como que tá aí para vocês? Tô tentando um pouco mais. Conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo te ouvir bem. E você? Sim. Também, né? Esperar então o pessoal ir chegando. Tá bom. Eu acho que eu não vou conseguir transmitir pelo mas tudo bem. Depois eu coloco. Já são 5:02, uns 2 minutinhos. Quer esperar mais um pouquinho ou vamos começar? Deu 5:03 aqui. Vamos lá. Vamos lá? Então, tá bom. Oi, gente, eu sou a Nathalie Salier, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia junguiana. Eu atendo adolescentes, adultos e idosos, atendo mais casos de ansiedade, depressão, questões de carreira. E esse meu Instagram é para a gente poder falar um pouco mais abertamente sobre os assuntos da atualidade, sobre assuntos que vocês têm interesse. E hoje eu convidei o José Júnior, que ele trabalha na parte de inovação digital, para a gente poder falar um pouquinho sobre as tecnologias hoje em dia, como é que estão, e durante essa pandemia e pós-pandemia, como que a gente está se relacionando, o que mudou. Então, José, pode se apresentar, por favor? Claro, olá, tudo bom? Meu nome é José Júnior, eu sou especialista na área de inovação e transformação digital. Basicamente, a minha vida profissional ela foi constituída em 3 grandes empresas. Né? Então, a minha primeira experiência foi o banco público, a Caixa Econômica, com um estágio de 1 ano, né? As pessoas não consideram profissional, mas eu considero bastante. De lá eu migrei para a Telefônica Serviços do Brasil. Basicamente, ela é uma espécie de BPO, né? Para quem não sabe o que é BPO, ela é terceirizar todas as transações
processo de uma empresa e lá, efetivamente, você executa o processo do início ao fim. E atualmente, né, a empresa total é o Carrefour. Eu sou formado em Sistemas da Informação em São Paulo e com pós-graduação em MBA na FIA, Gestão de Tecnologia. Legal. A gente estava conversando, né, sobre... você até está falando bastante sobre esse assunto, né, sobre essas mudanças. Então, fala um pouquinho para a gente, né, do que você tem percebido diferente, o que as pessoas estão trazendo, quais foram suas pesquisas aí. Fala um pouquinho para a gente. O que a gente percebe muito são afirmações que elas já existiam na prática. Então, nós tínhamos muitas questões ou ferramentas de tecnologia que eram praticadas e usufruídas por algumas pessoas, mas outras pessoas tinham uma certa resistência. Sim. Um exemplo muito prático que nós estamos vivenciando é o trabalho home office, né? Que é o trabalho dentro de casa. Muitas empresas já se praticam elas ao longo de vários anos, mas tem muitas empresas que tinham uma resistência. Como é que eu faço o controle do meu empregado? Como é que o empregado vai performar uma vez que eu não estou monitorando ele, né? E aí nós chegamos num universo onde a gente não teve essa escolha, né? As pessoas tiveram que ficar isoladas e o home office provou que é uma ferramenta eficiente, seja a sua casa, não necessariamente precisa estar no local com várias pessoas entregando seus resultados para a companhia, né? E aí você começa a ampliar o horizonte. Será que as pessoas começam a avaliar que o home office ela vai permear? Ou seja, será que efetivamente eu vou ter que voltar para o meu escritório de trabalho para trabalhar efetivamente com outras pessoas? Será que eu não vou conseguir fazer isso dentro de casa agora? Ou seja, eu preciso entrar 5 vezes na semana? Será que eu não posso uma vez na semana para o trabalho e às 4, né, eu trabalhar em casa? Então, essas discussões pós-pandemia, elas vão estar na mesa. A gente vai discutir o novo normal, né, que todo mundo chama. Sim. Então, a gente tem hoje uma grandes questões relacionadas a várias vertentes, como, por exemplo, também a telemedicina. A telemedicina nada mais é do que uma consulta com uma ferramenta como nós estamos fazendo. Então, o médico, em qualquer lugar do mundo, ele pode abrir uma sala e fazer a consulta do seu paciente. Isso já existia, mas ele não é oficializado. Então, o Conselho Federal de Medicina, o que ele teve que fazer nesse cenário? Ele teve que autorizar, por, claro, um espaço de tempo, a autorização que essa consulta ela é válida e sim tem desdobramentos para operações, exames e tudo mais. Então, percebam que como é que a tecnologia ela trouxe coisas que ela já existiam, não é nada novo, não é nada fora do comum ou algo que a gente achava que a gente tinha que reinventar em um curto espaço de tempo. Não, eram tecnologias e ferramentas que existiam no dia a dia. De novo, pessoas usavam muito mais, pessoas usavam muito menos, mas faz com que pós-pandemia a gente reavalie todas essas ferramentas do nosso dia a dia. Quantas pessoas já devem ter usado um aplicativo para pedir comida? Imagino que as pessoas com menos de 35 anos devem pedir várias vezes ao longo do mês, mas como é que foi as pessoas de mais de 35 anos que tiveram que interagir com uma ferramenta dessa? Então, o crescimento de ferramentas de aplicativo, que a gente chama de economy, teriam essas novas formas de você interagir com um fornecedor local, uma grande empresa, como é o meu caso, ela se dá através agora de uma ferramenta pequena. Então, imagine como a gente conseguiu revolucionar o mercado, que assim, ele tinha uma visão muito mais voltada para pessoas de 15, 20, até 30 anos, né? Então, eu acho que é muito legal a gente repensar como é que de fato vai ser esse novo normal, pensando nesse aspecto de tecnologia, né?
Uhum, sim. E até aproveitando que você falou, o quanto que, né, os empresários, então, tinham esse receio, né, de como controlar a produtividade. Eu também acompanhei muitos pacientes no começo, muito ansiosos, né, tanto porque não sabiam o que ia acontecer, nem todas as empresas, né, ajudaram a dar realmente, né, um local, né, a poder ajudar a pessoa a fazer o home office dela, né, uma estrutura, e ao mesmo tempo as pessoas também ficaram com medo de, tá, mas como que eu vou mostrar minha produtividade, né? Então eu percebi assim que no começo isso era uma coisa, né? Então, tanto de um lado, né, os empresários, e aí, como que a gente vai controlar? E os funcionários falaram, tá, e aí? Então, para todo mundo, né? Foi tipo uma coisa, para quem já fazia era uma coisa, mas para a maioria, né? Não era uma coisa, né, normal. E muitos deles, assim, estão me falando que estão trabalhando muito mais, estão produzindo muito mais. Existem pesquisas que estão falando que as pessoas estão produzindo 80% mais, né, do que antes. Então, assim, né, o que isso quer trazer também, né, para a gente poder ampliar um pouco a nossa visão? E, caramba, a gente tem tanta coisa, né, tantas ferramentas, né? Oi, tá me ouvindo? Doutor. Então, a gente tem tantas ferramentas, né? Então, assim, e isso também gera muita ansiedade, né? Eu acompanhei vários pacientes, assim, no começo muito ansiosos. Agora a gente está num período em que, né, após esses 3 meses, que também, né, o ser humano, ele se adapta após os 90 dias, né? A gente tem uma concentração, assim, né, no cérebro que faz com que a gente se adapte após 90 dias. Então, agora a gente está começando a entender, né, um pouco melhor. Agora a gente está criando um tipo de rotina. No começo, né, isso era mais difícil. Então, até isso que você falou, né, de pedir, né, comida, tudo. Então, é o mais fácil, né? Então, vamos fazer o mais fácil. Eu estou na minha casa, como que eu faço? Porque eu não tenho um local. Aí tem a família junto, né? Tem uma série de adaptações, né, que a gente teve que fazer. Eu, inclusive, né, estou atendendo somente online. Eu já atendi alguns pacientes online antes, mas agora só atendendo online é muito diferente. No começo eu também, assim, sentia muito cansaço, porque é um esforço muito maior também, né? E da pessoa também ter que ter ali a privacidade dela, né? Então, assim, para todo mundo, né? Em algum momento alguém sentiu de alguma forma isso, né? Com certeza. E que mais, assim, você falou então dessa parte, né, de telemedicina, né, dos aplicativos, do home office. O que a gente também percebe, e é uma coisa já praticada, é o comércio eletrônico, né? Não só o alimento em si, mas toda a cadeia de consumo, então, produtos ou serviços, você teve que migrar para o meio eletrônico, né? Então, grandes corporações, né, grandes empresas já estavam preparadas, né, já tinham seu e-commerce, já tinha toda a sua plataforma tecnológica ali para atender essa cidade, mas como é que fica o pequeno fornecedor, né? Como é que fica o cara da padaria que teve que se adequar no universo que não existia para ele? Ele abria a porta e recebia. Como é que fica o cara que entrega flores, né? Como é que fica agora um cara que vai vender um imóvel, por exemplo, o cara tem que demonstrar, né, a planta, tem que mostrar o decorado, então todo mundo teve que repensar. Uma coisa também muito importante que eu particularmente acho que também é uma tecnologia às vezes julgada ou menosprezada, são os EADs, né? São os ensinos, né? Você percebe agora todas as escolas tendo que trabalhar, né, principalmente as mães e pais, né, tendo que colocar seus filhos para estudar. Só que é a criança junto com os pais que agora tem que ter autonomia de executar todo o plano de ensino ao longo do ano. Ou seja, você não depende mais de uma escola, de um professor. Então, dentro de um universo de 30 dias, aquele aluno pode estudar uma matéria de um semestre, de um ano, ou ele pode não estudar. Então, imagina como é que fica a relação agora da escola, do professor, como é que fica uma prova, como é que... Sabe? Então, todo mundo teve que repensar, mas era uma tecnologia já existente. As pessoas tiveram que se adequar, pessoas já utilizavam, principalmente essas universidades maiores, mas aquela escola, imagina que não tinha ferramenta alguma, teve que mudar totalmente uma oferta dela, né? Então,
a gente percebe, de fato, muitas mudanças que permeiam esse universo onde nós temos o pequeno fornecedor, né? A pequena escola, o pequeno tem que se adequar, né? Sim, sim, com certeza. E falando nisso, também assim, né? Eu acompanho diversos pacientes, né, que são mães e tiveram também que parar tudo, porque não é só a questão, né, da criança na escola, mas, poxa, o pai e a mãe trabalham, então eu tenho que parar totalmente, né, a minha rotina para poder sentar com a minha criança e estar ali. E para a criança também não é uma coisa simples, né? Para a gente é uma coisa, né, mais normal, mas para a criança se atentar ali, ficar e tudo mais. Então, os pais também no começo tiveram muita dificuldade. Muitos deles até falaram, gente, pelo amor de Deus, o que os professores fazem na sala de aula é milagre, porque eu não estou conseguindo, né? Então, também começou, acho que, a haver uma certa valorização, né, de certas profissões, né, de certos profissionais com quem a gente conta no dia a dia, e que isso também é importante, né? Como que as professoras, né, dentro de uma sala de aula vão lidar, né, com 30 alunos, se com uma criança ali, né, eu não consigo. Então, a forma de cada um se adaptar a isso, né, as crianças nesse sistema online, agora a gente está vendo, né, que talvez vai ter essa retomada, então estão vendo como é que vai fazer, mas ao mesmo tempo, assim, é tudo muito novo, né, foi tudo muito novo. Mas, ao mesmo tempo, também eu tenho uma paciente que ela faz inglês e ela prefere presencial. E ela falou assim, eu acho que eu vou parar o inglês porque eu não estou conseguindo fazer o online. Eu não consigo me concentrar e tudo mais. Então, também tem isso, né? Tem uma certa limitação. Cada um vai ter a sua limitação. Acho que também tem que entender um pouco isso, né? Nem para todo mundo, né, vai ser uma coisa assim que vai conseguir se adaptar totalmente. Então, como que ficam essas coisas também, né? Ficam para depois, né? Eu vou ter que parar algumas coisas agora. Tem instituições públicas, né? Faculdades públicas que não estão fazendo o EAD, né? Então, assim, são alunos que estão parados e eles estão muito preocupados, porque como que eu vou fazer? Como que vai ficar, né, o meu semestre? A gente vai ter depois que repor. Então, existe uma preocupação muito grande, isso está gerando uma ansiedade muito grande nas pessoas. Eu tenho acompanhado, assim, desde o começo, assim, né? Eu acabei fazendo mais sessões durante a semana com alguns pacientes, muitas crises de ansiedade, então a gente vem trabalhando muito esse lugar do relaxamento, do exercício físico, de você buscar a meditação, então, formas de você buscar para conseguir sair um pouco desse lugar, né? Porque a ansiedade justamente é esse lugar que a gente olha lá na frente, né? O que vai acontecer lá na frente? Mas espera aí, eu tenho que olhar para o meu momento, né? O que eu estou fazendo agora? O que eu estou sentindo? E aí eu vou aprendendo a lidar com isso, né? Mas realmente, assim, uma crise geral, né? E ao mesmo tempo, muitas pessoas falando sobre um cansaço, né? Então a gente fala sobre essa coisa do... quando você sai, né? Você então tá andando, está fazendo, né, um exercício físico, que seja, você tá se deslocando de um lado para o outro. Agora, quando você fica ali só, né, na tela e você está usando muito mais, né, o pensamento, isso também traz um cansaço, né, mental. Não é só físico, né? Então, muitas pessoas, né, reclamavam disso. E agora, né, estão começando a se adaptar um pouquinho, mas... que mais? Outras coisas que você tem notado também em relação a isso? A gente percebe muito a crescente de ferramentas de bem-estar, como você comentou, né? Então, dado o momento que as pessoas estão vivendo uma crise de ansiedade, né? Ferramentas de meditação, ferramentas de controle, ferramentas de exercício mesmo, né? Academias fechadas, como é que você faz para exercitar, né? Ferramentas Sim. já que tinham, né? Tem toda uma plataforma ali de crossfit, de perda de peso, de massa muscular. Então, assim, as pessoas tiveram que dentro de casa arrumar objetos para efetivamente fazer os seus exercícios, né? Então, foi um exponencial muito grande e a gente entende e acredita que as ferramentas pós-pandemia, elas vão continuar em crescimento porque as pessoas entenderam que pós esse, claro, o isolamento social, né? A gente quebrar essa questão do isolamento, mas as pessoas entenderam que se exercitar dentro de casa é uma realidade. Se meditar dentro de casa é uma realidade. Fazer algo para benefício próprio da sua saúde, né, física, mental, ela é feita dentro de casa, ela é feita por meio virtual. Igual é feito em consultórios, igual é feito em academias ou nas ruas. Eu acho que também um fator muito importante e talvez dos maiores potenciais que a gente vê
de tecnologia nesses negócios, né? Ferramenta de bem-estar. Sim, tem diversos aplicativos, né? A gente até fez o levantamento aqui, depois eu posso passar para vocês alguns aplicativos, né? Que dá para a gente poder trabalhar dessa forma. Tem até um que ele foi feito especificamente para quem tem crises, né? De pânico e, enfim, a gente fala sobre fazer acompanhamento com psiquiatra e tudo mais, mas enquanto não estão fazendo, ele tem justamente um sistema já criado para poder acompanhar aquele momento ali. Ele traz já algo criado para você acompanhar ali, então para te ajudar naquele momento, porque é um momento que nada funciona, né? A gente até fala, faz isso, faz aquilo, mas a gente sabe, é muito complicado, né? Não é tão simples assim. E dentro disso, a gente vai vendo então que os profissionais de educação física também, tenho vários amigos, parceiros que trabalham, né, com eles estão adaptando, estão fazendo, né, online, tudo, nutricionistas fazendo atendimentos online, ensinando também como fazer, né, as medidas. Tem paciente também que é fotógrafo que adaptou, né, o ensaio à distância, e até ele mesmo, né, no começo ficava sem saber o que fazer, e aí veio essa ideia, e aí no começo ele ficava meio assim, falou, mas deu certo, então, né, é muito interessante porque as pessoas estão aprendendo, né, coisas novas e ao mesmo tempo tem essa coisa da superação, né, de não ficar só naquela paralisação. Putz, tô na crise, tô na dificuldade, eu não sei para onde eu vou, né? Então, são nesses momentos, né, que as coisas... Né? Existe o trauma e a pessoa tem o caos, né, na verdade, está vivendo o caos e a gente não sabe para onde vai, né? Qual é o próximo normal, né? O que vai ser daqui para frente? O que vai permanecer e o que vai ser continuado? Um exemplo muito hipotético que a gente está vivendo, por exemplo, não sei se você tem aí na sua residência, é a autoleitura, né? É você e o seu relógio, né? Onde a nossa concessionária de energia faz a leitura da luz e te envia a cobrança. Existe o recurso, já existe o recurso da autoleitura. Você vai lá, você tira a foto do seu relógio, você envia e ela te manda a conta. Será que a gente vai permanecer com esse costume? Será que a gente vai quebrar esse serviço que é feito por esses profissionais? Ou seja, a empresa entendendo também que é um benefício para ela, e claro, ela vai reduzir financeiramente o quadro do funcionário? Será que a gente vai manter esse costume e, consequentemente, a empresa vai entender que não existe a necessidade desses profissionais que fazem as leituras na casa existirem mais? Claro que vai existir, mas talvez um universo menor, porque tem pessoas que já adquiriram o costume de fazer uma leitura do seu relógio, porque ela vai ganhar confiabilidade, por exemplo, que ela sabe que é ela que está fazendo, ela sabe que o número que está ali é o número correto, sabe? Então, a gente entra numa discussão que até que pouco também a favorece, né? Para a gente também não cair numa paranoia, né? A gente entra num colapso, né? Num tema que é delicado também, mas faz a gente refletir, né? Que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela favoreceu muitas coisas, ela também vai trazer novas realidades, novos serviços, e como é que o mercado vai reagir com isso, né? Então, a gente percebe a crescente dos entregadores, né? De aplicativos de comida, são pessoas que tiveram, infelizmente, perderam seus empregos por conta da pandemia e tiveram que se realocar. Mas pós-pandemia, como é que esse mercado vai reagir? Como é que a gente vai lidar com esse serviço, né? Então, as pessoas, elas vão, claro, continuar pedindo, mas depende do volume pós-pandemia. Como é que as pessoas vão se recolocar? Ou seja, 7 em cada 10 pessoas sabe que a sua renda pós-pandemia ela vai ser influenciada. Sim. Todo mundo está vivendo isso, né? Todo mundo teve, ou conhece um parente, um amigo que infelizmente perdeu o salário, ou teve redução do salário por conta das medidas provisórias. Então, assim, nós realmente atravessamos um momento muito delicado, onde a tecnologia também favorece, mas ela também traz novas realidades, novos mercados. Como é que a gente pensa nisso, né?
Então, e a gente estava falando também sobre essa questão não só, né, do pedir de comida, mas de compras virtuais, né? Isso também foi uma coisa que aumentou muito, né? E a gente também fala, né, a gente também está conversando sobre as coisas das reformas, né? Então as pessoas começaram, né, a olhar para suas casas, né, a ter um cuidado diferente, a querer transformar o ambiente, até para poder criar esse home office, né? Então, o quanto que outros também profissionais, às vezes, né, arquitetos, projetos que antes também não eram tão valorizados, né? Ah, nossa, isso é muito caro e tudo mais. E hoje começou a ter um outro tipo de valor. Claro que eles estão fazendo, né, em pequenos projetos, né? Não são projetos tão Pequenas grandes. reformas, né? Pequenas reformas. E tem também gente que está comprando imóvel e está fazendo reforma, né, no início. Então, cada um está, né, num ponto aí. Mas é interessante isso, né, essa movimentação, né? Não, As empresas... é um movimento que você percebe, né? Faça você mesmo, né? Mais que faça contratar o arquiteto, né? É você numa casa de construção, você comprar tinta e você pintar a sua casa, né? Então, porque você está dentro da sua casa, no tédio, sem saber o que fazer, então você acha alguma coisa para fazer, para ocupar a sua cabeça, e você começa a fazer uma reforma, começa a pensar na melhoria, você começa a repensar a sala. Olha, essa sala está ficando velha, vamos dar uma cor nela, sabe? Então, é um movimento realmente muito crescente, né? Uhum. Então, e justamente daquelas coisas, ou que a gente ia deixando, né, para depois, ou que a gente não percebia, né? Então, é um movimento bem interessante. E nessa parte das compras virtuais também, tem um lado, né, da necessidade, então, né, daquilo que eu realmente preciso, e tem também aquelas compras de, né, que a pessoa está muito ansiosa e ela acaba comprando, ela fala, nossa, mas por que eu comprei isso? Ah, porque tem um monte de promoção, né? Um monte de promoção. Os próprios aplicativos também de entrega, né? Nossa, cupom aqui, cupom ali. Então, tudo isso é um chamariz. A gente pega que é no impulso, né? No momento. A gente repensa, Peraí, né, tá o nosso consumo, né? Repete, por favor. Pode falar. Então, a gente repensa o nosso consumo. Tudo que a gente consumir, a forma como a gente consumir, ela vai ser repensada, né? Uhum, tudo mesmo, né? Teve uma pergunta aqui de uma pessoa lá no Insta falando sobre essa relação nossa com a tecnologia, como que entra nesse paradoxo, né? Em que o que é para nos aproximar acaba nos distanciando, né? Como que você vê isso? A gente fala que são os aplicativos de relacionamento virtuais, né? É outra crescente, né? Porque você perde o relacionamento físico. Sim. Uma coisa muito presente na nossa cultura latina, né? A questão do beijo, você vai agora passar para o modelo virtual, né? Sim. Tá ruim minha conexão? Tá cortando um pouquinho. Voltou, pode falar. Pode falar. Então, esse é um mercado muito crescente. Ele é um mercado real público. Ele já nós percebemos e sim um aumento, principalmente naquela geração milênio, geração Y, né, daquela geração talvez ela já nasceu dentro desse universo digital, desse universo virtual, ela não sente a necessidade da aproximação, não sente a necessidade do afeto. E para ela é comum fazer isso que nós estamos fazendo. Né? A nossa geração, não. Nossa geração marcávamos encontros em escolas, nós marcávamos encontros em bares, mas a geração que vem, para ela é uma coisa super comum. Então, a tendência a longo prazo é que essa geração mantenha o isolamento no sentido que ela não vê a necessidade da relação em pessoas, né? A relação física, todo mundo junto. Não, isso já é uma realidade para essa geração. Então, a gente percebe que a longo prazo esse é um comportamento que vai se manter. Uhum.
E ao mesmo tempo, assim, também falando um pouco sobre as notícias, né? Sobre como que a gente está recebendo hoje isso, e que no começo também muita gente ficava o dia inteiro, né, ligada, querendo saber o que estava acontecendo, isso também estava gerando, né? As pessoas estavam até tendo sintomas, né? Não tendo, né, a doença em si, mas o vírus, mas estavam tendo sintomas, somatizando, porque estavam vendo muito, né? Então, até isso, né? O quanto que a gente precisa dar uma filtrada nisso, escolher mídias, né, mais confiáveis, olhar sites do governo, né, OMS, Ministério da Saúde, tudo mais, para a gente poder acompanhar, mas assim, sem ficar tão fixado nisso, né? Porque senão também, como que fica o nosso dia a dia, né? Ele fica maçante, né? Porque com acesso à informação muito mais democratizada, né? Todo mundo tem acesso. Qualquer pessoa pode ter uma mídia social, qualquer pessoa pode entrar em uma ferramenta de busca, pesquisar qualquer coisa relacionada a qualquer assunto, né? Só como você falou, você tem informação de tudo para tudo. Então, até que ponto você realmente tem que mergulhar nessas informações? Até que ponto é saudável você ficar assistindo os noticiários, né? E todo dia você vê o acúmulo de, infelizmente, de morte, de pessoas com contágio. Até que ponto você fica restrito em mídias sociais, você vendo o debate político, que a gente está vivendo uma instabilidade política, junto com uma... Até que ponto tudo isso é saudável, né? Sim. Pelo contrário, a gente percebe que as pessoas, elas estão criando uma depressão, sim. As pessoas usam as redes sociais como uma forma de subterfúgio, né? Como uma forma de sair da esfera pública, né? Da esfera de relacionamento entre convívio pessoas, convívio família, convívio amigos, e mergulha numa rede social como uma forma de válvula de escape mesmo, né? Mas do outro lado, né, o contraponto, a tecnologia acaba trazendo, né, essa depressão, essa angústia, sofrimento, dado principalmente por muitas notícias ruins que a gente está vivendo, né? A gente acabou de vivenciar um momento muito político conturbado, aí a gente começou o ano tendo notícias ruins de enchentes, e aí a gente já começou a ouvir da questão da epidemia até então, que era na China, estava muito longe, né, para nós aqui da América Latina, aí começou a entrar na Europa, e aí ouvimos a questão do racismo, que é muito presente agora nos Estados Unidos, aí todo embate. Então, esse conjunto de informações, né, fica tão maçante que a gente, de fato, tem que saber blindar, tem que saber filtrar. É importante, sim, você ter informação, você usufruir dela, mas você também tem que saber até quanto parar, né? O que parar, para isso não te fazer mal e você realmente não entrar num colapso depressivo mesmo. Uhum. Porque já está provado também assim que o uso das tecnologias ele já provoca ansiedade, né? Essa coisa das redes sociais, né? Desse mundo, né? Perfeito, né? Está todo mundo bem. Então, são coisas que no dia a dia, né? A gente consome, mas que agora a gente está consumindo muito mais, né? Até você está falando essa coisa, né, sobre o pedir comida, mas também está vendo um movimento, né, contrário. Muita gente está fazendo mais comida em casa, está fazendo testes, né, está se aventurando um pouco mais, está começando a conhecer utensílios de cozinha que não conhecia antes, né? Então, é bem interessante também, porque tem até paciente minha que começou a fazer isso como uma forma de sair um pouco, de distrair. Foi a única forma que ela encontrou no meio disso tudo. Ela, eu não gosto de meditação, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, cada um buscando, né, a sua forma. E quando ela começou a cozinhar, ela falou, nossa, olha que legal, eu tô me sentindo bem, né, porque tem uma mistura ali, né, dos ingredientes, em todo momento ali, né, que me deu afeto, né. Então, você tá ali, tem alguém junto com você te ajudando, ou você tá ali sozinho, né. E também tem esse ponto, uma coisa é você estar, né, passando essa pandemia sozinho, dentro de casa, né? E é isolado, sem ninguém. E aí a gente fala sobre o quanto que é importante você fazer esse contato virtual, né? Com as famílias, com os amigos. Então, manter isso é muito importante, né? Para justamente você não se sentir, né, tão sozinho. Mas também tem aquelas famílias que tem muita gente junta que também ninguém tá aguentando todo mundo, né? Tá todo mundo querendo, né, já sair porque não aguenta mais ficar em casa, né?
Então, é bem interessante, assim, cada cenário. Que é uma coisa que eu ia perguntar, né? Acho que está com conexão. Eu tô te ouvindo, só que a imagem tá congelada. Acho que tá... Voltou, pode falar. Melhorou? Melhorou. Perguntar como é que está sendo, com uma visão psicológica, né? Como é que você enxerga o convívio uma pessoa que mora sozinha, está passando por esse momento sozinho. Claro, ela deve estar sofrendo 3, 4, 5, 10 mil vezes mais do que como um casal, né? Como uma família. Como é que essa pessoa ela vai conseguir passar por esse momento e até que ponto, e aí a gente pode discutir, a tecnologia favorece ou não favorece essa pessoa, né? Sim, na realidade, assim, o que a gente orienta? Se a pessoa está em muito sofrimento, se ela realmente, assim, está passando por um período em que ela não está conseguindo lidar, sozinha ela não está conseguindo, né, fazer alguma coisa, então, realmente, a busca pela terapia é muito importante. Inclusive, assim, teve um aumento também de busca por psiquiatras, porque não é só, né, ali o atendimento psicológico, às vezes a gente precisa de algo mais. Então, também tem pessoas abrindo um pouco mais a cabeça em relação a isso, deixando um pouco de lado o preconceito, porque é uma alternativa que a gente tem que é muito importante, né? Mas é buscar a terapia, é buscar estar mais no convívio, né, virtual ali com os familiares, com os amigos, né? Não deixar, não se distanciar, não se isolar realmente, né? Acho que é uma das coisas mais importantes, porque se você começa a perceber que você começa a apresentar, né, sintomas que você está dormindo muito, então, né, tem uma fuga da realidade, ou se você... Nossa, começou a comer demais também, então tá mudando esse aspecto. Você não quer falar muito com as pessoas, mesmo estando, né, necessitado. Então, assim, são sintomas que começam a aparecer que podem ser depressivos e que a gente também tem que avaliar. Então, né, estando com um terapeuta, né, semanalmente, conversando, podendo falar. Tem pessoas que às vezes só precisam de alguém ali para falar, né? Mas a gente vem trabalhando diversas questões. E é um momento que eu sinto que tudo aquilo, né, que já existia... veio à tona, né? Como se aquela poeirinha debaixo do tapete, né? Levantaram tudo e tá vindo à tona. Então, cada um tá enfrentando ali, né, os seus monstros, né, internos, cada um tá enfrentando, mas assim, precisa de ajuda, não tem como a gente, né, lidar com isso sozinho. Tem pessoas que já tinham, até falaram, pra mim tá tudo bem porque eu já agia dessa forma antes, né? Então, para algumas pessoas que preferem, né, ficar mais em casa e tudo mais, então elas já tinham uma rotina, elas já sabiam ficar sozinhas. Mas tem pessoas que, caramba, ficar sozinho, completamente sozinho, sem esse contato, começou a ser algo, né, enlouquecedor. Então, fazer este acompanhamento, né, estar em contato com os amigos, tentar buscar atividades, né, prazerosas, então... coisas, né, que realmente façam bem, porque também começaram a surgir também, né, diversos filmes aí, né, no Netflix, isso e aquilo, só que às vezes, né, não eram filmes tão legais, né, que traziam, sei lá, uma imagem, uma energia boa e tudo mais, então, também isso, né, buscar coisas que te dão prazer para você conseguir, pelo menos, né, não ficar tão ali. E se você percebe também, eu tô muito, né, só no Instagram, olhando as coisas e olhando as notícias e tudo mais, então, também começar a fazer um filtro disso, né? O que eu preciso fazer? Quantas horas por dia que realmente eu preciso daquilo, né? Se eu não estou fazendo aquilo, o que eu posso fazer? Eu vou descobrindo, né, outras formas também sei lá, de fazer, né, o meu lazer, de ter o meu lazer. Eu vou descobrindo outras coisas e com isso eu vou tentando, né, me adaptar, mas ainda assim... eu sinto que é uma montanha-russa, né? Tem semanas que eu percebo, né, que as pessoas estão bem, tem semanas que não. E a questão dos casais também. Eu comecei a acompanhar também diversos casais se separando. Então, assim, também, problemas dos casais que já estavam... A gente está muito junto, né? E a gente nunca se vê tão junto assim, né, quanto casal, né? Sim. Cada um tinha a sua rotina, cada um tinha o seu trabalho, e a gente se encontrava no fim do dia, né? Agora não, a gente acordar junto, tomar um café junto, trabalhar junto, né? Então, o convívio está realmente... E a gente percebe... Tem as duas vertentes quando você olha do ponto de vista de tecnologia, né?
pessoas procurando mais ferramentas de relacionamento virtual, né? Então, essas ferramentas que você propaga o relacionamento de pares, ele teve Sim. uma crescente de quase 100%, ou seja, as pessoas estão navegando mais por essa ferramenta. E do outro lado, o inverso, casais tentando procurar terapia de casais, né, para que as pessoas também consigam, enquanto casal, entender dentro de um universo que era novo, é novo para elas, na verdade. Elas nunca tiveram tão juntas assim na vida, né? Tem pessoas que eu conheço casado há 10 anos, nunca ficaram tanto tempo, né? Nós estamos quase indo para 4 meses de isolamento. Em 10 anos, as pessoas nunca ficaram tão juntas assim, né? Então, gera a crítica, gera o sufocamento, né, da questão da privacidade da pessoa, né? Sim, sim. E uma coisa também é assim, né? Nós psicólogos, a gente tende muitas vezes, né, a querer acolher também o sofrimento, né, da pessoa e tudo mais. Então, a gente vai acompanhando como que ela tá. Só que muitas vezes a gente fala assim, olha, se permita, né, se sentir, se permita também, né, o que teu corpo tá pedindo ali naquele momento, né? Então, uma coisa é a gente poder abrir um pouco esse espaço que antes também a gente não abria, né? Então, tem gente que começa a ficar triste e não consegue lidar com aquilo, né? Não, eu não posso ficar triste, eu tenho que ficar bem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas. Então, se permitir, mas qual que é o limite disso também? Porque às vezes, né, você é uma pessoa que não se permite tanto, de repente você se permite e aí você começa também a ficar muito mais entregue a isso e fica com dificuldade de fazer as outras coisas, né? Então, também, como balancear isso, né? Eu tenho que me permitir, mas eu também tenho que me organizar, eu também tenho que ter minha autodisciplina, eu tenho meus compromissos, né? Então, também é uma das coisas assim que eu vou percebendo quanto que é importante a gente ir buscando esse tipo de equilíbrio, né? Que não é simples, essa coisa da autodisciplina, né? Não é todo mundo, né, que consegue. Enfim, a maioria que eu tenho conversado, pelo menos, tem muita dificuldade nisso, né? E também fica aquela sensação de culpa, né? E parece que, assim, porque a gente está ali, a gente tem que estar produzindo o tempo inteiro, né? Então, se eu fico parado, parece que eu não tenho utilidade, né? Muitos pacientes falam, às vezes se eu paro um pouquinho, eu já começo a pensar, não, tem que fazer isso e aquilo. Então, não consegue também, às vezes, é muito delicado isso também, né? Então, Eu imagino que você deva estar vivenciando aquelas pessoas que não sentem produtivas, né? A pessoa tem o tempo disponível, mas ela não consegue produzir, né? Sim, também. Então, né, essa coisa do foco, né? O quanto tem ferramentas também, né? Gestão de tempo que dá para a gente poder organizar, dá para a gente trabalhar, né? Método Pomodoro, né? Por exemplo, é um método que eu até utilizo aqui, me ajuda. Então, ferramentas de organização, Trello, né? Dá para a gente ir trabalhando também essas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma autocobrança, mas não tão rígida, né? Acho que tem um momento assim de entender que a gente está numa situação atípica e que cada um vai ser afetado de uma forma, cada um vai ter um tipo de reação, mas também a gente tem que continuar a nossa vida, né? Continuar fazendo as nossas coisas. Então, como dosar isso, né, no dia a dia, para que a gente possa, né, estabelecendo, né, a nossa saúde mental, possa, né, continuar, então, sendo produtivo, né, no trabalho, continuando contato ali com as pessoas, né, da forma que dá, sem furar a quarentena, né, e fazendo as coisas do modo que a gente consegue hoje, né? E como é que você enxerga, Natália, um dos males do século XXI é a depressão. Com esse momento tanto excluso nosso de não ter a questão do contato que ajuda, né? Como a gente... Cortou. Peraí que tá cortando. Não tô te ouvindo. Congelou a tua tela. Não sei se vai voltar. Deixa eu ver aqui os... Oi, voltou. Você estava falando sobre a depressão. Ixi, cortou de novo. Tá congelado.
Eu vou abrir aqui, eu desativei os comentários. Eu vou ativar, ver se tem alguma coisa. Quem está aí assistindo, tem alguma pergunta, tem alguma... Da forma como a gente está falando aqui, vocês concordam também? O que vocês acham? Quais são as dificuldades de vocês? Bom, isso aí eu vou chamá-lo de novo. Deixa eu chamar aqui. Acho que ele saiu. Então, vocês têm algo a falar um pouco também da experiência de vocês? Vocês têm percebido dessa forma? Para vocês está sendo diferente? Como que está sendo? Podem perguntar aí, aproveitar um pouco aí até ele voltar. Agora, acho que voltou. Oi, voltou. Open. Os problemas técnicos. Então, eu ia falar justamente isso. A gente também enfrenta isso. Às vezes eu estou lá na sessão, de repente cai. Hoje eu estava com a paciente, ela estava pelo celular, acabou a bateria do celular, a gente estava no meio da sessão. Então, também é uma coisa que complica. É uma realidade nova, né? A gente não está acostumado. A nossa estrutura, ela não foi pensada para ter. Sim. Naturalmente, a infraestrutura pensando no Brasil, né? A gente não tem tecnologia suficiente para que todo mundo fique em casa ao mesmo tempo, né? Então, até isso a gente sofre, né? A gente não está preparado para esse momento de acesso virtual, de coaching virtual, de personal trainer virtual. Então, essa conexão, né? E aí é de fato um problema técnico mesmo, né? Que a gente vivenciou, mostra também o quanto a gente precisa evoluir para pensar a longo prazo que isso vai ser uma realidade para nós. Nós vamos continuar fazendo as lives, os webinars e qualquer tipo de acesso virtual, né? Sim. Mas retoma o que você estava me perguntando, você ia falar em relação à depressão, né? Nesse período, o que você... Eu não sei se você continua com a pergunta toda, mas como é que você enxerga, dado um dos males desse século que é a depressão, como é que você enxerga a depressão pós-pandemia? Você já consegue pensar como é que vai ser, se a gente vai ter uma variação dessa depressão por conta da pandemia? Na realidade, assim, o que a gente tem observado, né? Os casos têm aumentado, sim. A gente fala também, assim, que existe muito aquele transtorno ansioso, né? Que é a ansiedade com a depressão, né? Então, às vezes, a pessoa, ela tem os dois sintomas ali, ela começa a tomar uma medicação para uma coisa e aí começa a aparecer outra, né? Então, assim, ainda está sendo visto, né? Como que isso vai ser, né? Quando a gente voltar. Mas a procura pelo cuidado com a saúde mental foi muito maior. Eu também recebi muito mais pacientes também durante esses 3 meses, né? Mais pacientes vieram procurar. Então, assim, acho que também está havendo uma conscientização, né, maior como é que chama? Da importância, né, do nosso cuidado com a saúde mental, que é uma coisa que a gente não valoriza, que a gente deixa no dia a dia, né, que a gente quer fugir dos nossos problemas. Então, assim, eu entendo que as pessoas, elas vão buscar cada vez mais, que elas estão entendendo, né, que elas realmente precisam, que existem formas da gente ir trabalhando isso, né, com a terapia, com, né, as meditações, os relaxamentos, estão buscando, né, então, outros tipos de alternativas para lidar com isso, né. Então, buscando também atendimento, né, com psiquiatra. Então, eu sinto, assim, que isso ainda vai ter um maior. Acho que a coisa ainda, sabe, tá realmente, assim, ainda tem um período aí que vai estourar mais, eu sinto, pelo menos, assim, do que eu tô observando, né? Mas que as pessoas, elas estão, pelo menos, assim, prestando mais atenção nisso, dando mais, né, valor e pensando realmente em como cuidar disso, né? Então, o que eu preciso fazer para que eu fique bem? Tem pessoas de forma mais intuitiva, né? Acabam fazendo uma coisinha ou outra. Tem até um aplicativo que a gente estava até falando sobre, numa das reportagens, né, que a gente trocou, o Daily, que
É um aplicativo que você coloca ali, né? Como se fosse um diáriozinho, né? Só que você coloca qual que é o seu estado, né, no dia, se você tá feliz, se você tá triste, se você tá assim, sabe? Você pode até personalizar, é bem interessante. Antes até de eu ler a matéria, eu já tinha, né, passado isso para outros pacientes, né? E é legal porque ele tem um gráfico, então você consegue também ter um pouco dessa noção da sua instabilidade, que às vezes a gente não tem essa noção, né? Mas, então, assim, procurar alternativas, né? Procurar ajuda, procurar alternativas, né? Estar com as pessoas, né? Para tentar, então, no momento em que a gente puder, né, estar com o outro ali, então poder estar mais nesse contato que a gente sente falta hoje. Então, eu sinto que vai haver uma procura muito maior, que a coisa ainda, sabe, tá mais no início, assim, as pessoas ainda precisam se conscientizar mais, né? Eu sinto isso. Deixa eu ver. Deixa eu perguntar, nós temos perguntas ou não? Então, eu falei aquela pergunta lá, né, que mandaram no Insta, eu queria saber aqui, eu tinha desativado os comentários para não ficar atrapalhando, mas agora, alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? A gente vai abrir aqui um pouquinho, que, ó, a gente tem mais 10 minutinhos, então, se alguém tem alguma pergunta, né? E assim, olhando para tudo isso, né? Como que você, sei lá, para as pessoas que têm mais dificuldade, né, com a tecnologia e tudo mais, o que você orienta também? Essas pessoas, elas têm a resistência, né? Elas preferem ficar na zona de conforto e falar, olha, isso não é para mim, não é da minha geração. Ela cria um primeiro embate, mas dado a pandemia, nós percebemos que essa geração mais de 35 anos, né? Geralmente a taxa que você coloca aí, elas tiveram que se reinventar. Elas tiveram que aprender a pedir uma comida por aplicativo, elas tiveram que saber pedir um Uber para colocar, mas a gente percebe que sim, essa geração, ela teve que sair da zona de conforto, né? E o pós-pandemia, essa geração vai começar a usar o Internet Bank para fazer as suas transações bancárias. Essas pessoas vão utilizar ferramentas de e-commerce para fazer os seus produtos, os seus pedidos. Então, assim, a gente percebe de fato uma crescente agora e, consequentemente, menos pessoas indo em espaços físicos, né? Menos pessoas indo no modelo da minha empresa, menos em supermercado, e as pessoas migrando para o universo mais eletrônico, né? Os pedidos por todos os meios virtuais. E essa geração que até então era uma taxa muito pequena, que fazia parte do universo de usuários, né? A gente vai perceber que vai ter uma crescente desse público agora. Essas pessoas vão ter que se adaptar a esse novo modelo, e as pessoas que usufruíram desse modelo, elas vão continuar nesse modelo pós-pandemia. Uhum. E é interessante porque tem essa coisa assim, né? É possível, né? Justamente essa resistência, essa zona de conforto, né? Faz com que a gente fique, não, isso é muito difícil, não, eu preciso, né? Pede pro filho, pede, né, para ajuda para as pessoas em geral. Mas assim, quando ela começa a perceber que é possível, né? Ela fala, então não era tão um bicho de 7 cabeças, né? Tem algumas pessoas que até começam a olhar, né, de uma forma mais positiva, então isso é legal. Tem outras pessoas mais resistentes, claro, né? Mas acho que o que é importante frisar existe uma mudança, né? Não tem como a gente fugir dela. Não é uma coisa temporária, né? Então, até essa coisa que a gente vem falando, né, sobre a pós... É um ponto importante para a gente fechar toda a nossa discussão da live, é que nós não seremos mais os mesmos, né? Independente de quanto tempo a pandemia vai permanecer, né? Sim. Pensando na vacina, pensando em quando realmente tudo volta ao normal, o fato é que nós não seremos os mesmos. Será que a gente vai se cumprimentar com beijos e abraços? Será que a gente vai ficar ainda dentro do meio virtual? Ou seja, será que a gente vai migrar para usufruir as coisas nas nossas casas e vamos deixar de acessar restaurantes? Então, toda essa mudança ela vai ser vista, o pós-pandemia, o reflexo daqui 6 meses, um ano, enfim, quando a gente perceber que isso é normal, mas de fato, a gente já sabe que nós estamos vivendo uma mudança. Uhum. Antes de março, né, quando efetivamente a pandemia chegou no Brasil, é um momento. Quando ela acabar, nós estaremos vivendo um outro momento.
Uhum. Então, acho que isso é importante, né, da gente frisar, da gente se conscientizar, porque realmente, né, não tem como fugir, a gente tem que se adaptar, a gente tem que olhar para essa nova realidade, a gente tem que aproveitar, né, as ferramentas a nosso favor, tem que ter, então, né, o cuidado também com elas, né, tem que, então, se preparar para isso, né, e tentar buscar esse equilíbrio, né, tanto na rotina, né, dentro de casa, com as suas coisas, com a sua vida, quanto, né, com o seu lazer também, né, porque como dentro de casa eu estou trabalhando, mas eu também tenho ali a minha cama ali do meu lado, né, então das pessoas conseguirem também separando isso, que não é uma coisa simples, né, não é uma coisa fácil. É. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, ninguém perguntou nada agora. Bom, a gente tem mais 3 minutinhos. Que recado que você assim deixaria, né, para essas pessoas, né, para nessa visão que a gente falou agora, né, dessa mudança e tudo mais, né, de como que as pessoas podem, né, de alguma forma, né, buscar agir de que forma? Você tem alguma orientação, alguma coisa assim que você acha importante? Eu acho que o reflexo durante a pandemia e pós-pandemia, né, como a gente frisou anteriormente, ele vai permanecer, mas é a forma como a gente vai lidar com ela que vai fazer a diferença, né? É claro que vai haver o medo inicial, vai haver o receio, vai haver a dúvida, mas nós temos que encarar que vai chegar um momento que tudo vai passar, né? Essa não é a primeira pandemia que a gente vivencia na história, é a primeira pandemia que a nossa geração vivencia, né? Sim. Nós tivemos outras pandemias no início do século passado, né? A gripe espanhola, a ebola e tudo mais, coisas que inclusive até acontecem na África, né? Nos continentes africanos, de uma forma como veio, né? Sim. Avassalador e atingiu o mundo inteiro, né? Não só o Brasil, né? Não só pensando no nosso universo. Sim. Nós temos que pensar que sim, é um momento que vai passar, é um momento que vai voltarmos a ter os nossos costumes, nós vamos começar a seguir a nossa vida normalmente, mas de fato coisas vão ser colocadas, vão ser continuar para sempre, ou talvez pela nossa geração, talvez o álcool em gel vai fazer parte agora, tão como a escovar os dentes, sabe? Então, vai ser uma coisa do dia a dia, vai ser uma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer. A máscara, talvez, a gente ainda vai continuar usando máscara. A gente não vai perder o costume, enfim, a gente vai realmente viver um novo normal, mas tem que saber que é um momento de infelizmente nós temos uma e aí a gente efetivamente voltar ao normal. Uhum. Então, bom, tá finalizando aqui. O que eu deixo também esse dia para as pessoas se você acha que você precisa de ajuda, busque ajuda, né? Converse com as pessoas, cuidado para você não ficar se isolando muito, perceba, né, o seu comportamento, como que ele tá, e busque ajuda, porque nesse momento a gente precisa um do outro. Inclusive essas ações solidárias, né, que tem acontecido também com as pessoas que estão em maior dificuldade, né? Acho que também é uma coisa importante. O ser humano ele precisa também se sentir útil, né? Então, também ver, né, de que forma que eu posso colaborar, né? Eu tô aqui, mas eu posso colaborar de que forma, né? Então, também ver esse lado é importante. Então, bom, acho que é isso. Muito obrigada, né, por você vir aqui falar com a gente. Conversa. Eu agradeço a oportunidade. A gente está aberto a perguntas depois. Podemos marcar outras, se as pessoas surgirem dúvidas. E a gente tem que ter paciência, porque é um momento difícil para todo mundo, mas a gente sabe que vai passar. Uhum. Sim. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigada, gente, para quem está assistindo aí. E até mais. Tchau, tchau. Gente. Tchau.